Amém, queridos? Eu saúdo você que está em casa com a paz do Senhor, no seu serviço, os poucos que estão aqui no templo do Senhor. É uma alegria imensa, né? Nós podemos estarmos aqui juntos, ainda que para alguns de modo virtual, mas Deus é onipresente, Ele com certeza está aí no teu lar. E que hoje o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Ele possa te tocar, que Ele venha, vivificar as áreas na sua vida que precisam ser regadas, né? Você é um jardim regado por Deus, você é alguém precioso. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua e para a minha vida. Que essa palavra ela venha hoje mudar a nossa história. Que aqui seja, um novo recomeço para alguns, um novo nascimento. E para falar sobre essa história, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 32, versículo 22. Gênesis, capítulo 32, versículo de número 22 em diante. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar sobre a história de um dos patriarcas da Bíblia, em qual nós também temos a herança. Mas que esse homem teve que ter um encontro com Deus e teve que ter a sua história completamente mudada. E o versículo 22 do capítulo 32 vai dizer assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. 23. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que te perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Eu queria fazer mais uma oração contigo. Eleve seus pensamentos em Deus. Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, Senhor, pela tua palavra. Hoje nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração, Senhor, seja inteiramente, Pai, completamente, Pai, aplicado, Senhor, a tua palavra, Pai, porque ela é viva, Pai, e ela é eficaz. Eu sei, Pai, que o Senhor, ao liberar essa palavra hoje, Senhor, o Senhor quer mudar história, Senhor. O Senhor quer ter um encontro, Pai, profundo, Pai, conosco, Senhor. Porque Jacó, Pai, ao atravessar ali, Pai, o val de Jaboque, Senhor, ele te encontrou, Senhor. E,
Senhor, todas, Pai, as desculpas, Senhor, toda a carnalidade dele, Senhor, naquele dia, Senhor, oh Pai, elas caíram por terra, Senhor, porque aquele homem se rendeu, Pai. Oh Senhor, ele reconheceu, Pai, a tua soberania, Senhor. E nós, Senhor, muitas vezes temos carregados conosco pecados ocultos, Senhor, pecados, Senhor, de muito tempo atrás, Senhor, talvez palavras que foram lançadas, Senhor, nas nossas vidas pelos nossos pais, Senhor, por aqueles que estão próximos, Senhor, a nós de alguma forma, Senhor. Mas nós te pedimos hoje, Senhor, muda, Pai, o nosso nome. Nós queremos, como Jacó teve, Senhor, o encontro, Senhor, face a face com o Senhor. Que hoje, Pai, seja o Peniel, Pai, das nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus um novo Peniel, Pai, o Peniel, Pai, em que nós estiveremos face a face, Senhor. Onde, Pai, diante de Ti, Senhor, oh Pai, não há trevas, Senhor, não há, Pai, oh Senhor, oh inconformidade, Senhor, mas o Senhor nos vê, Pai, como nós somos, e que nós possamos reconhecer, Pai, como Jacó reconheceu ali ao dizer o nome dele, Senhor, que quer dizer, Pai, oh Pai, enganador, Senhor. Nós queremos confessar o nosso pecado diante do Teu altar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa história de Jacó, ela é incrível porque quantas vezes nós lutamos com Deus, não é isso? E quem luta com Deus, queridos, ele não sai da mesma forma. Nós, como homens e mulheres, nós temos tantas razões, nós temos tantas bagagens, talvez, que nos impedem de dizer: Senhor, eu sou assim, olha, abrir o nosso peito e falar: olha, eu sou trapaceiro, eu sou mentiroso, eu sou enganador, Senhor, eu sou um adúltero, sabe, eu sou, Senhor, alguém que não presta. Porque, queridos, quem nos justifica perante Deus, queridos, senão Ele próprio, senão Jesus? E às vezes Deus, Ele está te chamando para esse encontro, porque nós vamos ver que Jacó lutou ali com Deus e ele prevaleceu. Mas existe um segredo para ele ter prevalecido ali contra aquele anjo, Senhor. Ele não lutou com as forças humanas dele, não, nós vamos ver isso. Deus hoje Ele te chamou aqui, queridos, para você reconhecer na tua vida, sabe, o teu pecado, para você dizer o seu nome. Qual é o seu nome? É o tema da minha pregação. Eu não sei qual é o seu nome. Talvez você foi violentado há algum tempo atrás. Talvez, de repente, você era um homicida, eu não sei. Talvez você mudou de sexo, fez uma cirurgia, fez algo contra o teu corpo, está sem identidade, ou seja, talvez você ainda está preso nas imoralidades sexuais. Talvez hoje você seja um homossexual e Deus, Ele está te chamando: filho, vem, passe por aqui, pelo val de Jaboque, passe, porque você verá Deus face a face. Mas é preciso que você se renda aos pés do Senhor. Quando eu olho para a história de Jacó, eu me identifico com ela, porque Jacó, ao nascer, a gente sabe que a mãe dele era estéril e Isaac, que era o seu pai, ele orou, enfim, Quando eles nascem ali, tanto ele quanto Esaú, queridos, nós sabemos que o pai, Isaac deu o nome de Esaú para o filho primogênito, que nasceu primeiro, porque a Bíblia vai nos dizer que ele tinha uma estrutura parruda, que ele era peludo, que era um menino forte. Ou seja, talvez era um menino que veio ao mundo preparado para as batalhas. E aí, ao ver aquela situação do parto, porque naquela época não existia cesárea, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele nasce agarrado ali no calcanhar de Esaú. E, queridos, a aparência de Jacó, queridos, era uma aparência de um bebê normal, frágil, simples. E aí o pai dele resolve batizá-lo de Jacó, ou seja, de suplantador, se a gente for traduzir literalmente o que o termo quer dizer. E está dizendo o que, queridos? Que aquele menino era um enganador, era um trapaceiro, era um mentiroso. Você imagine essa pessoa, sabe, ir se relacionar com a sua futura esposa. Como é que é o seu nome, Você imagine a cena de você ser apresentado para uma pessoa e falar assim: qual é o seu nome? E você dizer: olha, eu sou trapaceiro, eu sou enganador. Olha o impacto, queridos. E a gente percebe que
Como é um culto de família que muitas vezes nós como pais, nós temos falhados. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que ao crescerem ali, queridos, havia uma clara predileção, né, por Esaú com Isaac. Isaac adorava a Esaú e por sua vez a mãe, né, de Jacó o adorava. Tanto é que ela não conspirou, ela ajudou. Quando ela viu que o pai dele, ou seja, Isaac, já estava velho, ele ouviu falando: olha, Esaú, vai lá no campo, caça para mim e faz um guisado. O que eles fizeram? Eles montaram um cenário para trapaçar, ou seja, para fraudar aquela bênção que era destinada a Esaú. Talvez aquela mãe pensou: poxa, meu filho é muito frágil, né? Meu filho, Esaú não. Esaú é um homem aguerrido, de luta, porque dizem que a Bíblia vai dizer que Jacó, ele era um homem de casa, ele ficava dentro de casa, ele não tinha esse costume. E a mãe, ela vai tentar interferir num processo, numa promessa que Deus tinha para Jacó. E às vezes nós como pais, nós falhamos nisso. E um lar que é para ser um lar de proteção, um lar que é para que nós consigamos incentivar os nossos filhos a crescer na graça e no conhecimento, a se envolverem uns com os outros, nós falhamos e erramos. Queridos, quantas histórias, não é? Talvez você aí na tua casa assistindo esse vídeo, talvez a sua gravidez foi indesejada, a tua mãe ou teu pai fala: olha, tira ele, aborta, e você nasceu. Talvez você não era um filho querido, mas Deus, ele te trouxe aqui: olha, o teu nome não é Jacó, o teu nome é Israel. Você tem promessa de Deus, é Deus que sabe o seu futuro, o seu destino. Qual o seu nome, queridos? Qual a sua identidade? Mas, queridos, Deus é um Deus de justiça, não é isso? A gente sabe que ali, ao criar aquele cenário, quando Esaú descobre que ele foi trapaceado, né? Ou seja, que a bênção foi roubada, né? Usurpada dele, ele se ira. E aí, ou seja, Jacó, ele tem que fugir para a terra, né? Para Harã. Ou seja, nesse caminho ele tem aquela visão dos anjos, né? Que ele leva o azeite, consagra. Ali ele vê os anjos, uma escada subindo e descendo, e Deus ali faz um acordo com ele de prosperá-lo na terra estrangeira. Ou seja, porque havia uma palavra, há uma palavra lançada sobre a minha e a sua vida. Nenhum homem pode tirar ainda, queridos, que você passe pelo vale da sombra da morte, porque aquele era um homem que nasceu numa família que tinha condições, mas era um homem que teve que sair de casa sem nada, por causa de uma mentira. Mas o nosso Deus é um Deus de recomeço. Ele faz um acordo ali, queridos. Se ele viu Deus ali, sentiu a presença de Deus, e ele falou assim: aqui é a casa de Deus, ou seja, é a Betel de Deus. E ele consagra aquele lugar, e ele faz: olha, Senhor, se tu me prosperares, eu vou dar o dízimo, não é isso? Queridos, e a gente sabe que aí ele foi trabalhar com o tio dele, Labão. Labão não é justiça, não é Deus, não é justiça, não é o que eu estava falando? Labão engana Jacó, não é isso? Jacó era apaixonado por Raquel, mas segundo Labão, né, as filhas dele, o costume daquela época que era mais velha casasse primeiro. Então veio Lia ou Leia em algumas versões e foi dada no lugar de Raquel. Aquele homem trabalhou 7 anos por Raquel, mas saiu com Lia. Né? Às vezes a gente trabalha, se empenha tanto por uma coisa e vem alguém usurpa, ou é algo que nós plantamos, porque Deus é justiça. Queridos, e ele continua, enfim, né? Tanto é que ele trabalha mais uns 7 anos, tem Raquel como esposa, mas chegou um momento, queridos, que Deus prosperou tanto Isaac, e ele vai nos prosperar, porque a palavra vem dele, a nossa provisão vem dele, não vem do homem. Ou seja, ele prosperou tanto que os pastores ali de Labão viam, ou seja, falavam: tem alguma coisa de errado, né? E os filhos próprios do Labão estão falando: esse homem está nos roubando. E aí ele faz lá a estratégia de marcar lá o gado, enfim. Mas olha só, queridos, 20 anos se passaram.
20 anos, depois dele ter trabalhado os 14 anos, 7 por uma esposa e 7 por outra, ele ficou mais ainda 6 anos, 20 anos ele resolve voltar, porque Deus aparece numa visão para ele, dizendo que era hora dele retornar para a casa dele. E às vezes a gente carrega esse pecado com a gente, não é isso? A gente, queridos, Deus ele quer acertar as coisas conosco. Talvez hoje você e eu nascemos num lar cristão, num lar evangélico, mas ou talvez não nascemos, nós aceitamos Jesus como único suficiente Salvador, não confessamos todos os nossos pecados, machucamos alguém na nossa trajetória de repente, e nós pensamos que, nossa, eu aceitei Jesus Cristo, eu não preciso me reconciliar, me reparar com aquela pessoa. Mas Deus ele está te falando hoje, queridos, é necessário passar por o Val de Jaboque. O Val de Jaboque, queridos, na verdade, se a gente for pensar, é um afluente do Rio Jordão, não? É um riachozinho, ou seja, ele passou por ali. Mas o Vale de Jaboque, espiritualmente, para mim e para a sua vida, ele quer dizer um lugar de transição, um lugar de passagem. Jaboque não é o teu fim, é o lugar que Deus vai mudar o teu nome, vai mudar a tua história. Mas para isso, queridos, é preciso que você se renda, reconheça quem você é diante de Deus. Qual é o seu nome, qual é o seu pecado, qual é a sua mentira, qual é a sua fraqueza. Queridos, a gente usa de estratégias, não é? Quando a gente percebe que aquele, né, Jacó resolveu, ele vou embora para minha casa, vou voltar para minha casa, ou seja, mas, queridos, no caminho, ele tem uma, né, assim, uma visão do acampamento de Deus, ou seja, dos anjos ali novamente, ou seja, queridos, percebe que quando ele está saindo de casa, quando ele vê Deus ali e consagra aquelas pedras e faz um altar, que ele chama de Betel, na volta, queridos, por medo, porque ele tinha medo de Labão fazer alguma coisa contra a vida dele, não é isso? Porque todo mundo estava impossível, esse homem está prosperando, ele já é rico, ele é servo, enfim. O que é que vai acontecer, queridos? Deus permite que ele veja os anjos, ou seja, a proteção de Deus na tua vida, independe de onde você está, independe por onde você quer que passe, a bênção do Senhor, ela sempre vai estar caminhando com você e comigo, queridos. Deus é um Deus que nos guarda dia e noite, é como o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o guarda de Israel, ele não dorme e nem vacila, não é isso que a palavra vai dizer? E aí, ele ficou sabendo que Labão estava vindo ao encontro dele, ou seja, o sogro dele estava vindo, ou seja, saiu fugido, não é? E ele temeu, queridos, mas Deus estava ali com ele. Tanto é que Deus depois aparece para Labão e fala: não faça nenhum mal contra ele. E ali eles fazem um acordo, mas não é isso, queridos. O foco da mensagem não é esse. Existe alguém mais importante, um problema maior que Jacó criou, que é resolver o problema com seu irmão. E a gente tenta usar tantas estratégias, não é isso? A Bíblia vai falar, queridos, que quando Jacó mandou alguns pastores deles irem na frente, né, para ver, né, para falar ó Esaú, estamos voltando para casa. Aí os pastores retornam com o seguinte cenário, com a seguinte notícia: olha, Esaú está vindo aí, está vindo com 400 homens. Ele temeu, a gente teme, queridos, porque a gente sabe que o nosso pecado oculto que está aqui dentro, queridos, um dia ele volta e vem bater na nossa porta, ele vem nos assombrar, ele vem nos assolar. E aí ele usa a estratégia humana dele. O que é que ele faz? Ele divide o rebanho dele, né, em 4 partes, manda presentes para Esaú para poder consolá-lo. Queridos, e aí a Bíblia vai nos dizer aqui, como nós lemos no versículo 22, ele já tinha passado tudo, sabe? Passou esses presentes para frente, enfim, né? Passou as 2 esposas e os seus 11 filhos. E aí ele fica de noite, um momento a sós com Deus. Sabe como quando a passagem te fala para você fechar a porta do teu quarto e adorar a Deus e procurar Deus em secreto? Esse momento, queridos. Existem momentos na minha e na tua vida que não adianta a intercessão, sabe?
dos seus pastores, dos seus pais. Não adianta ninguém clamar contigo. Deus quer falar com você face a face, pessoalmente. Deus, Ele quer te confrontar, Ele quer te ver, Ele quer te enxergar. A gente pode tentar fugir de tudo, é o que a palavra está dizendo. Ou seja, fugir de todos, de todos, enganar todos e todas. Mas a Deus, queridos, ninguém engana. Ninguém engana. Sabe, o Val de Jaboque, como lugar de transição, é o lugar onde Jacó recebeu um novo caráter. Jacó ali, queridos, ele baixou o seu último ídolo. Não é isso? O ídolo dele, queridos, era ele mesmo. Ou seja, ele usou toda aquela experiência, aquela expertise que ele tinha, porque ele já era um homem já criado. Talvez é como eu te disse, eu me identifico com Jacó, porque, queridos, nós somos homens, estamos na presença de Deus, conhecemos Deus. Nós somos homens que temos sido mantidos por Deus. Ou seja, Deus tem dado a nossa provisão, nos prosperado. Deus tem nos dado inteligência e sabedoria. Então a gente usa esses predicados, essas qualidades humanas, talvez para falar, não, peraí, isso aqui, Deus, vamos deixar isso aqui no cantinho, lá no escuro, no cantinho mais sombrio do seu coração. E a gente não resolve, mas a gente se idolatra em algumas coisas, ou esconde algo de Deus, queridos. Que Deus hoje, Ele te trouxe aqui para mudar o teu nome e a tua história. E é o lugar, queridos, consequentemente, quando eu me esvazio, quando eu digo quem eu sou, quando eu falo o meu nome, quando eu confesso os meus pecados para Deus, Ele me esvazia. E sabe, esses vasos de honra, não é isso? Quando a gente é esvaziado, queridos, vem o azeite, vem o Espírito e nos enche. E é isso que Deus, Ele quer fazer nessa noite hoje, nos encher, fazer uma nova história nas nossas vidas. Você, como eu disse, talvez hoje está preso aí em um pecado. E a gente tem relativizado tantos pecados, né? Não, isso aqui é besteirinha, isso aqui Deus não liga não. Não, olha, quem é adúltero não vai herdar o reino do céu não. Mas o mentiroso, isso é mentirinha, não faz mal a ninguém. Jacó fez isso, queridos. A família dele lançou um nome sobre ele. Talvez você carregue uma maldição hereditária aí dos seus familiares, palavras lançadas contra a tua vida, dizendo que você não seria ninguém, que você não valia nada, que você tinha jeitos de repente de homossexual. Eu não sei o que é, queridos. E a gente vai aceitando essas bagagens. Ele estava preso a um pecado. Jacó estava preso a um pecado. E quando eu abro a Bíblia, queridos, uma das passagens, que são várias, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo vai nos listar algumas das obras da carne. E eu não poderia sair daqui, queridos, sem não nominá-las aqui. Ele diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas a essas semelhantes. Ou seja, ele não termina de, exaurir esse rol, de dar esses exemplos. Ele diz coisas a essas semelhantes. E o mais importante, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, será que eu e você hoje não precisamos confessar alguma coisa dessa aqui? Qual o seu nome? É prostituição? Qual o seu nome na prostituição, fornicação, adultério, enfim? Qual é o seu nome? É impureza? É lascívio, ou seja, você é um homem totalmente, uma mulher totalmente desregrado, que se entrega aos prazeres da carne, não tem domínio próprio. Qual é o seu nome, queridos? Inimizade, você é um homem, uma mulher barraqueira, um homem que gosta de contender, de brigar, de criar confusão com tudo. Será que você é um homem, uma mulher ciumenta, um homem porfia, ou seja, que é um homem faccioso, porque uma coisa vai levar a outra? Qual é o seu pecado, queridos? Você não tem controle. Eu posso falar, queridos, eu vivi isso. Queridos, eu pesava quase 125 quilos. Será que isso não seria um pecado, queridos?
Não é? Glutonaria não está aqui? Não é isso? Glutonaria não é comer? Ou bebedice? Talvez você está falando assim, eu só tomo uma cervejinha. Ou tem crente ainda dizendo, não, eu tomo uma cervejinha, mas é sem álcool. Qual o seu nome, queridos? Qual o seu nome? Eu passei talvez por vários pecados desses. Quem somos nós diante de Deus? Queridos, Deus ele te trouxe aqui para você confessar. Queridos, se a minha Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, você tem que fazer o quê? Confessar. Qual o seu nome, ou seja, qual o nome do seu pecado, e deixar, você alcança a misericórdia do Senhor. E eu te garanto, queridos, que a sua vida, ela nunca mais será a mesma. Você tem uma vida secreta de noite, quando a sua esposa vai deitar para ver pornografia, para ficar conversando coisa que não deve nas suas redes sociais. Qual é o seu nome, queridos? O nosso Jaboque é uma luta pessoal entre você e Deus. Você e Deus. É um lugar de transição, queridos, de mudança. Oh, Jesus. Eu quero te dizer, queridos, que, como eu disse, às vezes nós entramos no embate com Deus, numa luta com Deus. Mas Deus é tão fiel, queridos, que eu vou te dizer quais são as armas. Porque a Bíblia diz que, por incrível que pareça, Jacó prevaleceu. Você já viu algum homem que viu Deus face a face prevalecer? Você já viu? Olha só, Oséias capítulo 12, versículo 4 vai dizer assim, falando sobre a história de Jacó. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel, o achou e ali ficou conosco. Queridos, as minhas armas para eu prevalecer contra Deus, queridos, é o choro e a oração, é a súplica. Davi mesmo, ele não prevaleceu assim. A sentença para Davi, depois de ter adulterado com Batseba, era a morte. A lei dizia isso, ele deveria morrer, ser apedrejado. E Deus, ou seja, ele teve ali, levou o primeiro filho dele, com Batseba, mas, queridos, ele, no Salmo 51, Deus vai dizer que um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Então é assim que nós prevalecemos com Deus. É na madrugada, quando está escuro, no seu sozinho, no seu quarto secreto, que você vai confessar: Deus, eu não presto, Senhor, eu tenho essa deformidade da minha vida, muda essa história. Olha, Senhor, disseram que eu sou isso, mas eu não sou mais, eu deixei de ser. Até por um tempo eu carreguei esse fardo comigo, mas hoje eu quero, ser livre, ser liberto disso. Qual o teu nome, queridos? Chore diante da presença do Senhor. Ore para o Senhor mudar a tua história. Não é porque disseram para você que você sempre vai ser miserável, que você vai morrer miserável, que você não vai ter onde cair morto, que você vai ter que aceitar essa história. Essa identidade, ela não é sua. Essa identidade Satanás está tentando colocar na sua mente, é uma mentira. Nós em Cristo somos mais do que vencedores. Ele que nos dá a vitória vem dele. Oh Jesus, oh Jesus. E tem algo interessantíssimo que talvez eu e você nunca paramos para entender, mas hoje eu estava ali meditando: Senhor, para eu prevalecer, queridos, eu lutar com algum inimigo, eu tenho que ter uma igual força, uma força maior do que ele. Sabe de onde vem a nossa força, queridos? Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como devemos, e ele vai interceder com gemidos inexprimíveis. Nós só podemos prevalecer diante de Deus, queridos, se nós estivermos com Deus. O Espírito Santo está aqui, ele está aqui na igreja. Eu sei que Deus está falando com vocês, ele falou comigo hoje. Ele está aí na tua casa, onde você estiver vendo essa mensagem. Eu não sei se hoje, daqui 1 ano, 2 anos, eu não sei, mas Ele quer mudar a tua história. É com gemidos inexprimíveis. Eu não sei orar, deixa Ele orar por ti. Chore, planteie, talvez ali como Ana, que estava procurando o milagre dele, porque existia uma sentença dizendo que ela era estéril e que ela não teria filhos, mas a última palavra veio de Deus. Ela não conseguia orar do jeito como convinha, ela chorava aos
aos pés do Senhor. Até que o profeta viu ali, queridos, o profeta Eli viu, falou: seja feito conforme a tua oração, a tua fé. Ou seja, ele pensava que ela estava embriagada, mulher de caráter, que não retrucou, ou seja, ela não se irou contra o profeta, contra o sacerdote de Deus. Oh Senhor, é Tu que nos assiste nas nossas fraquezas. Qual o Teu nome, queridos? A Bíblia vai nos dizer, voltando para o texto, que o anjo, o próprio Cristo ali, tocou na coxa de Jacó, não é isso? E deixou aquele homem com uma marca eterna. Deus, Ele quer nos condecorar, queridos. Quando nós passarmos por essa batalha, talvez como Nicodemos em João 3, não era? Que ele encontrou com o próprio Jesus, e Jesus fala para ele: olha, é necessário nascer de novo. Oh, queridos, Nicodemos do sepultamento de Jesus estava ali com José de Arimateia, resgatando o corpo do nosso mestre, do nosso Messias. Um encontro, queridos, com Deus, ele é profundo. Jacó, ele saiu manco ali, coxo daquele episódio, mas ele vai dizer, queridos, que ele viu face a face a Deus e que ele foi salvo. A salvação chegou na casa dele. É impossível eu e você termos um encontro com Deus e sairmos do mesmo jeito. E quantas vezes nós viemos aqui para a igreja como sepulcros caiados. Estamos lindos por fora, né? Maravilhosos, nos vestimos, temos os trejeitos gospel, né? Falamos como crentes, mas a nossa atitude, querido, é totalmente vazia, totalmente incompatível com o Evangelho, totalmente incompatível com aquilo que Cristo nos deixou. Deus, Ele quer hoje te coroar como um bravo combatente, não é? Não é o apóstolo Paulo, eu não preguei outro dia que combati o bom combate? Então você vai ser condecorado de acordo com um bom combate. Você vai receber a sua medalha, a sua salvação. Não tem presente, não tem dom maior do que poder um dia sentar ali na Jerusalém celestial, à mesa do nosso Pai. Oh Jesus, é um título de honra permanente. Eu quero ter esse título na minha vida, eu quero, queridos. E é lindo porque vai dizer que é o raiar do dia, não é isso? O dia raiou, queridos, o sol da justiça, as trevas, queridos, se dissiparam. Estão entendendo? O sol da justiça se levantou, ele brilhou na vida, sabe, daquele homem de Jacó. A vereda dos justos, não é isso, não? Ela vai brilhando, brilhando até que se torne dia perfeito. É isso que Deus quer nos fazer. Aí talvez você não, mas Jacó, enfim, patriarca, tinha uma promessa. Vamos mais para frente, queridos. Isaías lá no capítulo 6 vai dizer que ele sabia que ele era um pecador. Ele falou: olha, minha boca, eu vivo num povo de lábios impuros, num povo perverso, e a minha boca é impura. Sabe o que o Senhor fez? Mandou o anjo levar uma brasa com uma tenaz para colocar na boca dele e purificar. Então que se seu pecado, queridos, sai da tua boca, que hoje você seja purificado em nome de Jesus. Mas você quer mais? Jeremias, queridos, Jeremias falava: olha, eu não passo de uma criança. Aí Deus falou: olha, o que eu mandar tu falar, tu vai fazer, ó. Enfim, é Deus que nos capacita, queridos. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos eram homens comuns, mas quando foram visitados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, quando passaram pelo vale de Jaboque, porque Pedro, antes de andando mesmo com Jesus, em uma ocasião Jesus falou para ele: aparta-te de mim, Satanás, porque eu não te conheço. Ele ainda não tinha passado por esse lugar de transição. Depois que ele tem esse encontro com o Espírito Santo, a vida dele muda. E no primeiro sermão ele ganha mais de 3.000 homens. É isso que Deus tem para mim e para você, queridos. Sabe, né? O apóstolo Paulo no caminho ali também de Tarso também. Ou seja, de Saulo para apóstolo Paulo. Qual o seu nome, querido? É perseguidor. Qual é o seu nome? Ministério de Louvor, vem subindo aqui. Para concluir, queridos, o Vale de Jaboque, o Val de Jaboque, é o lugar da gente vencer o pecado. É o lugar, queridos, onde as nossas máscaras elas têm que cair. É onde, né, o novo de Deus ele tem que vir, né, ele tem que resplandecer sobre as nossas vidas. Eis que tudo se faz novo em nossas vidas.
É o lugar, queridos, que eu descubro às vezes coisas que eu não sabia e confesso diante de Deus. Ou eu tenho, queridos, a coragem de falar para o Senhor o meu nome, qual é o meu pecado, qual é o meu defeito. Queridos, é o lugar que nós vemos Deus face a face. Quem luta com Deus nunca mais sai, sabe? Sai o mesmo. Eu quero que você olhe para você hoje, queridos, porque Deus vai mudar histórias aqui. Deus vai mudar histórias aí na tua casa. Talvez você esteja aí de um lado de uma pessoa que é um servo fiel de Deus, sabe, tem relutado em ouvir essa mensagem, e Deus hoje separou esse momento para falar contigo. E Ele, queridos, vai te honrar por causa da oração também dessa pessoa ao teu lado, porque existe uma promessa, que se nós servíssemos ao Senhor, nós e a nossa casa seríamos salvos. E essa promessa ela vai te alcançar em nome de Jesus. Confesse Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Confesse que você não pode, sabe, viver mais sem Jesus, que não dá mais, que os fardos da vida já estão pesados demais. Confesse, queridos, entenda que sem Deus você não pode chegar a lugar nenhum. Talvez você esteja um empresário riquíssimo, do que vale a tua riqueza agora? Talvez limitado de locomoção, talvez adoentado também, do que vale se você não tiver, sabe, essa bênção? Porque Jacó ali lutando, ele falou: eu quero uma bênção, eu não vou te deixar aí sem uma bênção. Qual a bênção que você quer do Senhor hoje? Eu te aconselho fortemente a comprar o colírio de Deus, sabe? Eu te aconselho a olhar para a salvação da tua alma. Essa é a maior bênção, a maior dádiva que Deus pode te dar. É isso que Deus quer fazer. Deus, Ele quer fazer o pneu de Deus na tua vida, na tua vida. O que disseram de você não é o teu fim. O que disseram de você não é a tua história. Você não é um ladrão, você não é um mentiroso, você não é mais homicida. Quando você se encontra com Deus, o seu nome de mentiroso, de suplantador, passa a ser príncipe. Nós somos príncipes de Deus. Oh glória! E nós temos uma herança incorruptível no Senhor. Eu quero te convidar, príncipe do Senhor, ministério de louvor, vai, sabe, ministrar um hino aqui. Nós vamos orar, porque as barreiras elas vão cair hoje em nome de Jesus na nossa vida. Você vai ter essa ousadia de falar com o Senhor. Você não vai somente passar por aquele vale, ou seja, o vale de Jaboque, aquele riacho, se molhar um pouquinho e deixar essa presença passar, não. Você vai levar ela para a tua casa. As tuas mãos serão mãos abençoadoras. Você será um homem e uma mulher de Deus hoje em nome de Jesus. Jamais desistir. Glória ao Senhor, queridos. Ao anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem suas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Amém, queridos. Vamos orar, Pai. Nós, em nome de Jesus, Senhor, hoje nós, Senhor, abrimos, Senhor, o nosso coração, Senhor. Pai, nós rasgamos ele, Pai, na Tua presença, Senhor, para Te pedir perdão. Senhor, eu sei que o Senhor tem sido
misericordioso, Senhor. Pai, tem sido paciente, Senhor, com as nossas vidas, porque existe aquele pecado, Pai, aquela mentira, oh Pai, aquela coisa oculta que nós não trazemos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós te pedimos, nos liberta. Nós confessamos, Senhor, o nosso nome, o nosso pecado diante de Ti. E nós, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a lutar contra a nossa carne, nos ajuda a vencer as nossas vontades. Oh Jesus, muitas pessoas foram deformadas porque foram lançadas maldições hereditárias, palavras pesadas sobre a vida deles. Oh Jesus, oh Senhor, foram repudiados ali, Senhor, na época da concepção, ou foram rejeitados. Senhor, muitas estão aí, de repente, tantos aí drogados, Senhor, na prostituição, perdidos, mas que um dia, Pai, vieram à Tua casa, Senhor, e hoje é dia deles serem resgatados, porque, Pai, o pneu de Deus é para mim e para a vida deles. Eu te peço, Senhor, hoje, invada, Pai, as bocas de fumo, oh Pai, invada, Pai, os presídios hoje, Senhor, e que haja, Pai, novos nascimentos. Invada, Pai, os prostíbulos, Senhor. Pai, aquelas pessoas que nós chamávamos de desviados, eles não são desviados, Senhor. Eles são príncipes de Deus, Israel de Deus, Senhor. Oh Pai, as prostitutas não são prostitutas, são princesas do Senhor, Israel do Senhor, Pai. Os drogados, Senhor, os bêbados, Pai. Oh Senhor, todo tipo, Pai, de comportamento, Pai. Oh Pai, a luxúria, enfim, Pai. Oh Senhor, nos resgata nessa noite. Nós confessamos, Senhor, diante do Teu altar te pedimos, pedindo mudança de história, Senhor. Lava as nossas vestes, Senhor. Nós queremos Te servir com inteireza de coração, Pai. Nós queremos, oh Pai, declarar, Pai, que a nossa força vem do Senhor. A nossa esperança, Pai, ela está em Ti, Senhor. Não é na força do nosso braço, Pai. Derruba, Pai, todo poste ídolo nessa noite, Senhor. Às vezes, Senhor, nós nos colocamos como ídolos, confiamos na nossa beleza física, Senhor. Oh Pai, confiamos, Senhor, oh Pai, na nossa inteligência, Pai. Nós somos ídolos de nós mesmos, mas que nessa noite, Pai, essa idolatria ela caia, Pai. Oh Pai, repreende também todo o espírito de inveja, Senhor, porque, Pai, a inveja, Senhor, é tentar usurpar, tomar aquilo que não é nosso, Senhor. E isso, Pai, é um pecado, Pai, terrível. O Senhor tem uma história, Senhor, um Israel, Pai. Oh Pai, para cada um de nós não precisamos, Senhor, usurpar, trapacear, Pai, enganar e iludir ninguém, Senhor. Nós queremos ser um encontro contigo, Espírito Santo de Deus. Vem sobre as nossas vidas nessa noite. Essa é a nossa oração, Pai. Oh Pai, eu te entrego esses que estão aí te confessando, dizendo, eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço Jesus como único e suficiente Salvador. Eu reconheço, oh, que Ele venceu a morte ali no Gólgota, que o Gólgota não foi o fim, que o sepulcro não pode, oh, segurar Jesus. Jesus, eles são Teus, porque pelo Teu sangue precioso e imaculado nós fomos tornados príncipes de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glorifica o Senhor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei.
igreja, foi um privilégio para nós. Eu tenho certeza que para você também. Para a gente rever os nossos conceitos e não aceitar o rótulo, a identidade que o mundo quer impor sobre nós. E muitas vezes, para mudar essa identidade, temos que enfrentar o Val de Jaboque. E é no Val de Jaboque, onde nós estamos a sós com Deus, que a gente enfrenta as verdadeiras batalhas. Mas geralmente, antes de uma grande vitória, tem uma grande luta, uma grande batalha. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia virá uma grande vitória para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a igreja do Senhor. O Val de Jaboque é como o pastor Rafael acabou de ministrar. É um lugar de transição, um lugar de mudança, um lugar de luta, um lugar de perseverança. Mas é um lugar de vitória, porque lá na frente, Jacó foi muito bem sucedido no encontro com o irmão dele, e por aí vai. E outras coisas maravilhosas aconteceram na vida de Jacó. Mas ele teve que enfrentar o seu Val de Jaboque. Talvez você esteja enfrentando o teu Val de Jaboque, mas creia que aquele que vai te fortalecer no Val, vai te colocar em lugares altos, como o pastor Rafael, como profeta do Senhor ministrou, te tira do Val de Jaboque e te coloca em lugar de príncipes, para a glória do Senhor. Amém?